lá, o nosso tema de hoje é atividades de musicalização que mais atrai clientes. Será que isso é realmente possível? Será que isso existe, gente? Será que existe uma atividade assim que atrai os clientes? Será que existe uma forma de ensinar algo logo de cara, assim, para a pessoa matricular com você, querer ser seu aluno, querer estar com você, pagar para aprender com você? Será que existe isso? O que vocês acham? Deixa eu explicar para você. Para poder te responder essa pergunta, se você ainda não tem a resposta dela, eu vou te dizer o seguinte, de uma forma bem clara e objetiva. A primeira coisa, anota aí, a primeira coisa que você precisa saber, que você precisa definir, que você precisa ter clareza é o seu público-alvo. Nossa, Di, mas você está falando de música, né? De ensino de música. Por que você veio com essa história de público-alvo? Porque quando a gente fala de atrair clientes, quando a gente fala de captar alunos, a gente está falando de venda. Beleza, então é por isso que eu preciso falar para vocês sobre público-alvo. Para quem vocês dão essa aula? Quem são os interessados? Quem vocês contemplam mais com o seu conhecimento? Para quem vocês vão ensinar o que vocês vão ensinar? Quando a gente fala de público-alvo, nós estamos falando aqui que quando você trabalha com musicalização, existe uma grande área de atuação. Então, você, quando trabalha como professor de musicalização, você não trabalha só na escola, ou você não trabalha só ensinando na sua casa. Existem várias áreas que você pode atuar. E isso eu falo mais insistentemente aqui no meu feed. Então, se você ainda não me segue aqui no Instagram, aproveita, me siga, porque eu ensino várias coisas sobre isso, sobre este assunto, sobre as áreas de atuação aqui no feed do Instagram. Eu ensino para vocês isso gratuitamente, tá bom? Só que no módulo que tem lá no Método Música da Di, de empreendedorismo, professor empreendedor de musicalização, lá eu aprofundo muito mais esse assunto. Gente, quem é meu aluno aí do Método Música da Di já sabe que a gente tem esse módulo que ele é um bônus super aprofundado. E os alunos ficam assim, eles saem, gente, dessas aulas com a cabeça explodindo. Porque até então eles estavam vendados, pensando que trabalhar com musicalização, só tem ali um nicho muito pequeno. Mas, na verdade, pode se abrir e pode se ampliar quando tem essa visão mais aprofundada. Então, tudo isso eu ensino lá no método de empreendedorismo que tem lá no treinamento MM da Di, que é o método Música da Di, tá bom? Ou seja, começa a ampliar a visão dos lugares que eu posso trabalhar. Agora, eu preciso falar para você que não existe uma fórmula mágica que vai funcionar com todos os públicos. Não existe. Se eu falar para você assim, ó, existe uma atividade que ela é um gabarito, que você pegar essa atividade e se você usar com este público, com este público, com este público, com certeza vai ser aqui o que você precisa para você captar os seus clientes, porque isso vai ser atrativo. Eu estaria sendo completamente uma picareta se eu trouxesse isso aqui para vocês. Isso não existe, uma fórmula mágica não existe, até porque públicos diferentes têm necessidades diferentes. Mas o que você precisa aprender, anota aí. Primeira coisa, precisa conhecer o público-alvo. Agora, o que eu vou te falar aqui, prof, anota isso daí. Anota porque isso aqui é muito importante. O que eu vou te falar agora, além de conhecer o seu público-alvo, existe sim uma estratégia que é o que todos querem, independente do seu público-alvo. Independente se você trabalha por conta própria, se você trabalha na escola, se você dá aula de instrumento, se você dá aula de musicalização, se você ajuda numa clínica, se você trabalha numa ONG, se você, onde você trabalha na igreja, é uma coisa que todos querem. E sabe o que todos querem? Maior resultado, menor esforço e em menor tempo. E todo mundo quer, não é isso? Querem ter um grande resultado, maior resultado, com menor esforço e em menor tempo. Não é isso? Por que vocês acham que essas fórmulas de emagrecimento que fazem tanto sucesso e as pessoas querem tanto? Porque a maioria das pessoas querem, desejam ter um certo tipo de corpo, querem ter um grande resultado, se esforçando bem pouco e tendo esse resultado em um tempo bem pequeno.
É o que todo mundo quer. E não só na área da saúde, do emagrecimento, eu falo para vocês, mas em todo lugar. Gente, não é super comum a pessoa querer fazer aula de instrumento, tocar piano, tocar as músicas que ela quer tocar isso o mais rápido possível, ela não quer estudar, ela não quer se esforçar e ela quer fazer isso num tempo bem menor e ter um resultado maravilhoso. Você já não passou por isso aí? Você que dá aula de instrumento, você que dá aula de violão, você que dá aula de piano, de canto, você que trabalha com musicalização, é difícil às vezes alinhar a expectativa dos pais com o dos alunos, não é assim? E o que eu tô falando para você, essa questão de você entender o que as pessoas querem, não quer dizer necessariamente que você vai entregar isso dessa forma. Mas é aqui que está a análise que é muito profunda, tá? Já ficou muito claro para você, você já sabe que com música não é assim. Não tem como você ter um grande resultado musicalmente se esforçando pouco e em pouco tempo. A gente sabe que música é algo para a vida toda. Música exige tempo, exige disciplina e constância, exige uma metodologia que funcione, exige técnica e exige performance. Tudo isso para você ter um grande resultado. E aí, não é com mínimo esforço e não é com tempo pequeno. É o quê? É a longo, médio a longo prazo. Mas você vai falar isso para o seu cliente? Não, você não vai falar isso para o seu cliente agora. Você vai mostrar isso depois. Porque se você falar isso agora, nesse momento, vai assustá-lo. Ah, Di, mas você está falando para eu poder mentir para o meu cliente? Não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando que você não vai trazer agora porque não é isso que ele quer. Então, você está neste processo de atrair, tá? E existe um momento certo de você dizer essa verdade, mas você está no momento de atrair. Mas então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou conseguir entregar uma proposta que dê esta sensação logo no primeiro momento? Como é que eu faço isso? Olha, se você conseguir fazer isso do jeito certo, as chances de você chegar a matricular esse aluno, a esse aluno dizer sim para você, são imensas. Por quê? Quando você entregar isso para ele com essa estratégia correta, ele vai se sentir capaz, tá? Ele vai se sentir confiante e ele vai sentir que ele necessita de você, tá bom? Então é isso. O que você tem que fazer? Você tem que pensar numa atividade para este primeiro momento que o aluno vai se sentir capaz, que ele vai se sentir confiante e que você é necessário, porque ele só vai conseguir sair do ponto A ao ponto B com a sua ajuda, com você como professor. E eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Por isso que eu tô copiando aqui, eu vou te mostrar hoje aqui na prática uma atividade que você pode fazer com os seus alunos de instrumento. É por isso que eu tô copiando aqui. Mas o que você pode fazer para você aplicar isso do jeito certo? Volto agora no público-alvo. Você precisa entender o que o seu público-alvo quer e adaptar essa atividade para essa necessidade do seu público, tá bom? Então, ó, agora o terceiro passo, que é muito importante, que se você nunca ouviu isso antes, você vai ouvir isso agora. Essa atividade que você precisa entregar neste primeiro momento, que vai sanar essa necessidade do seu público-alvo, você precisa entregar o que eles querem, tá? O que eles querem. O que eles querem? Se sentir capazes, sentir confiante e ter que perceber que necessitam de você, tá bom? Porque eles querem ter resultado logo de começo. Então, você vai entregar isso, mas ao longo do tempo, você vai ensinar o que eles precisam, tá? Anotou isso daí? Você vai entregar o que eles querem, mas ao longo das aulas, você vai ensinar o que eles precisam. Ficou claro isso para vocês? Então, vamos seguir aqui. Agora, vamos pensar no público-alvo e agora eu vou te dar algumas opções aqui de público-alvo. Vamos pensar aqui nas famílias de crianças especiais, que é um público-alvo. O que as famílias de crianças especiais querem? Autismo, TDAH. A grande maioria, vou pegar aqui bem assim, o total, é lógico, né, que algumas crianças têm suas particularidades, mas a grande parte delas precisam desenvolver habilidades que elas não estão desenvolvendo naturalmente ao longo das fases de aprendizado. Essas crianças especiais. Então, aí elas têm dificuldades motoras, têm dificuldades de socialização, têm dificuldades de linguagem. Isso aqui é o comum
de uma criança que ela é especial. Então, as famílias, elas querem isso, elas querem o quê? Que a criança que tem dificuldade de interagir, que ela consiga interagir, que você faça atividades que ela possa te olhar, que você faça atividades em que ela possa ali pelo menos, né, tentar falar uma palavrinha que seja se ela ainda não fala. É isso que as famílias querem, que essa criança vá desenvolvendo essas habilidades. E não nesse primeiro momento, se você proporcionar esse tipo de atividade, vai ser ótimo, porque ali os papais e as mamães, eles já vão entender que você vai entregar justamente o que eles desejam, o que eles querem ali com aquela aula, tá bom? Não estou falando que naquele primeiro momento, naquele ali, já vai desenvolver tudo. Não, a gente sabe muito bem que o trabalho com crianças especiais, ele precisa de um acompanhamento, precisa de um processo. Algumas desenvolvem mais rápido, outras desenvolvem mais lentamente. Mas ali nessa primeira atividade, se o pai e a mãe já tiverem essa noção de que você já tem a metodologia, que você já tem as estratégias, que você entende o que você está fazendo, eles vão se sentir muito mais confiantes. Então, já elabore atividades em que isso seja estimulado logo no primeiro momento. Porque aí fica muito clara a sua linha de trabalho, que vai ao encontro das necessidades de quem te procurou. Agora, vamos pensar no outro público? Falei desse público aqui de crianças especiais, mas agora eu quero falar de um outro público. Por exemplo, você que trabalha numa escola, ou você que pretende trabalhar numa escola de ensino regular ou numa escola especializada de música. O que atrai o dono da escola, o proprietário, na hora de te contratar? O que você tem? O que você tem de diferente aí para poder te contratar, para escolher você e não escolher o outro? Primeira coisa, você precisa ter clareza. Gente, clareza é importante para tudo que a gente vai fazer na vida. Para a comunicação, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos. Seja claro no que você faz. Seja didático, seja claro, principalmente você que é professor. Então, se você tiver um bom planejamento, se você tiver as atividades certas, se você tiver as estratégias de o que trabalhar em cada momento do ano, se você já tiver isso pronto, se o diretor souber que você não está ali, ó, pisando em ovos, que você não está ali inseguro, que você ainda não sabe o que fazer, você já chegar com o negócio organizado, falar assim, ó, aqui, ó, eu vou fazer isso, 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 vou trabalhar dessa forma. Se você já tiver tudo isso pronto, planejamento pronto, é com certeza que ele vai te contratar. Com certeza. Então, essa é uma estratégia que, para este público que você quer ofertar o seu trabalho de escolas, você já precisa ter essa clareza da sua forma de trabalho. Vamos falar agora aqui de um outro público-alvo. Alunos particulares. Você dá aula de instrumento? Se vocês dão aula, e de qual instrumento que vocês dão aula? Vocês dão aula de piano, dão aula de violino, dão aula de flauta, dão aula de violão? Escreva aqui para mim nos comentários, tá? Você que dá aulas particulares, o que você precisa saber? O que os seus alunos querem de você? Por onde que você deve começar? Então, a primeira coisa, você precisa saber a necessidade. Por que essa pessoa te procurou para poder fazer aula de instrumento com você? Então, essa é uma pergunta importante a se fazer. Ah, porque eu quero aprender a tocar música. Tá, mas você quer aprender a tocar música para tocar onde? Para tocar em casa, para tocar na igreja, para tocar numa banda, para realizar um sonho de infância? Ah, eu quero realizar no meu filho um sonho que eu tive e eu não pude realizar, quero realizar com meu filho, isso acontece muito. Agora, o que vocês precisam saber? O que as famílias querem? O que elas esperam? Que tipo de resultado? É que eu falei para vocês. Ah, eu quero que meu filho toque na igreja. Eu quero que meu filho toque a sonata de Beethoven, tal. Aí pode ser um adulto que te procura. Não, eu quero tocar porque eu quero isso aqui é uma terapia para mim. Então, se essa pessoa já chega para você querendo aprender música como um hobby, como uma terapia, você não vai forçar ele a tocar tecnicamente, porque ele não está atrás de técnica. Não que você não vai ensinar técnica para ele, você vai. Mas entenda que não é isso que ele quer. Ele quer tocar de boa, quer tocar por prazer. Ele vai levar a sério o estudo, você vai falar isso com ele, mas você não vai forçar a barra, porque não é essa a necessidade dele, entendeu? Lembra que é dar o que eles querem e ao longo das aulas você vai ensinando o que eles precisam para poder chegar no resultado, ok? Outra coisa que as famílias querem, que os alunos querem quando eles vão atrás de você como professor, eles querem
exclusividade. É isso, tá? As pessoas pagam por exclusividade, para ter aula com você. Então, o que você vai entregar nessa primeira atividade aí para poder segurar o aluno? Algo que seja feito por ele, algo que seja feito com ele, que você entregue ali uma atividade que vocês possam construir juntos, um tempo com você, tá? E eu vou te ensinar aqui agora uma atividade para você fazer aí no teclado, você que dá aula de teclado, tá? Uma primeira aula que vai atender todas essas estratégias que eu falei para vocês aqui desde o começo, tá bom? Ele vai se sentir confiante, ele vai se sentir capaz, mas ao mesmo tempo ele vai sentir que ele precisa de você para chegar até o resultado, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Pensa que o piano, ele tem muitas teclas brancas, muitas e muitas teclas brancas. Obviamente, olhando assim, o que você acha? Tem mais teclas brancas ou mais teclas pretas? Brancas. Tem muito mais teclas brancas. E por que raios que eu vou colocar ele para tocar nas teclas brancas se tem muito mais? Não vou fazer isso. Eu vou ensinar ele a tocar primeiro nas teclas pretas. Agora, se você aprendeu a tocar piano do método tradicional, você ficou muito tempo tocando nas teclas brancas e logo só depois, lá para frente, sei lá, um ano, quanto tempo depois que você foi tocar nas teclas pretas, porque te colocaram um monte de medo dos bemóis dos sustenidos. Tá? Você assiste filme de terror, mas você olha uma partitura, tem mais medo ainda do bemol e do sustenido. Mas não precisa ser assim, não precisa. Pode ser de um jeito muito mais simples, muito mais tranquilo, sem medo nenhum. Então, existem as vantagens de começar pelas teclas pretas, eu vou dizer aqui agora. Eu não vou aprofundar muito, gente, é que eu não consigo, né? Eu não consigo explicar pouco, mas vamos lá, vou explicar de um jeito muito rápido. Por que é interessante você começar com as teclas pretas? Primeiro, é mais fácil para o aluno visualizar, porque são menos teclas. É mais fácil para ele encontrar os padrões, porque a gente tem duas pretas, três pretas, duas pretas, três pretas. É mais fácil de poder visualizar esse padrão. É mais fácil porque você já consegue trabalhar a técnica, porque a técnica da postura da mão, tá? Porque ela já tá aqui de uma forma que fica mais anatômica para a sua mão. Tocar nas teclas pretas, justamente porque elas são mais altas, as brancas são todas chapadas, mas em comparação com as brancas com as pretas mais altas fica mais fácil aqui para você colocar a sua mão e encaixar, tá? Anatomicamente. E um outro motivo é que você trabalhando nas teclas pretas, você vai estar trabalhando a pentatônica. O que é pentatônica? É uma escala de 5 notas, 5 tons inteiros. Então aqui, ó, tudo que você vai tocar aqui vai ficar bonito, não vai soar ruim. Tá bom? Então vai ser isso. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos fazer uma aula de improviso, eu vou fazer um acompanhamento aqui, vou tocar junto com ele, mas ele vai compor uma música aqui agora com vocês, tá bom? Fica comigo aí até o final, vocês vão ver a música do Wehrle que sair aqui em questão de minutos, tá? O Wehrle é o seguinte, toca pra mim aqui onde tem duas teclas pretas. Onde mais? Então ele explorou aqui todas as teclas, duas teclas pretas. Beleza. Então agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui um acompanhamento. E você vai fazer aqui, você vai explorar, tá bom? A gente vai ficar em 3 lugares aqui, ó. Aqui o som vai ser um pouco mais grave. Aqui o som médio. E aqui agudo. Então você vai ficar nesses 3 lugares aqui, tá bom? Beleza. E você vai brincar com essas combinações onde só tem duas teclas pretas. Preparado? Aí é o seguinte, ó, você viu que o aluno já começou a tocar aqui com esse dedo aqui, ó, tá? Esse dedão aqui, ó, para quem é professor de piano sabe que não é indicado para poder tocar nas teclas pretas. Então aqui foi uma falha minha, tá? Aqui você precisa conduzir o seu aluno para poder tocar com esses dedos aqui, tá bom? Então você vai usar esses dedos aqui, ó. Mostra para ele, porque senão ele vai com o dedão, tá? E a gente não quer que ele toque com o dedão agora. Vamos lá.
Divertido. Aí, gostou? E aí, gente? Tá saindo, hein? Tá saindo alguma coisa. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Tá ficando bom? Então, beleza. Agora você vai fazer o seguinte. Agora você vai tocar só onde tem 3 teclas pretas. 3 ratos, certo? Alguém pegou aí a piada. Vamos lá. 3 teclas pretas. Ótimo, muito bem. Agora, você vai aqui, ó, progredindo com ele. Então, ele tocou uma mãozinha aqui, outra aqui, nananã. Então, agora você vai fazer o seguinte, tá? Você vai tocar nas teclas pretas, mas você vai deixar as 2 mãos aqui ao mesmo tempo e você vai usar esses dedos aqui, tá bom? Quiser até tocar notas juntas, pode, tá? Deixa o seu aluno aqui, ó, tranquilo que nada vai sair errado. Não tem como errar, tá bom? Não tem como errar. Se você quiser errar, você não vai conseguir. Tá bom. Tá bom? Você vai ter que se esforçar muito para errar. Vai lá. Ó, ó, tivemos aqui desenvolvimento, finalização. Muito bem, muito bem. Então agora, vocês estão vendo aí que a música tá começando a pegar corpo. Tá sentindo? Tá começando a pegar corpo? Gente, ele tá até suando. Muito. Tá até suando, de nervoso. Valoriza, gente, valoriza, que ele tá até suando aqui, tá? Então agora o Elis vai fazer o seguinte, você vai fazer uma combinação de poucas notas em que seja possível você repetir o que você fez. Tá bom? Tá. O que eu quero dizer com isso, gente? Quero dizer que eu quero que ele elabore uma frase musical simples em que seja possível ele memorizar e repetir. Tá bom? Preciso falar para o aluno, olha, você vai fazer uma frase musical lá? Não, não precisa falar isso aqui agora, tá? Às vezes falar difícil, querer mostrar que você sabe muito, não é o caminho neste momento, tá bom? Vamos lá? Pensa aí, pode agora misturar tanto teclas pretas, 2 teclas e 3 teclas, as 2 mãos, mas lembre-se, coisa pequena para você conseguir repetir o que você fez, tá bom? Vamos lá? Pensa agora que a gente precisa caminhar para terminar. Senão a gente fica num loop infinito. E muito bem, muito bem. Então nós temos aí uma frase, depois ele fez ali uma variação rítmica, ele fez um desenvolvimento aí dessa frase, vocês perceberam aí quem entende aí de estrutura musical. Ok, beleza. Então agora, depois de fazer isso que você fez agora, eu quero que você invente um outro assunto dentro desse, entendeu? Por exemplo, olha, sua camisa é amarela. Legal sua camisa amarela, mas qual que é o estilo dessa camisa? Ela é o quê? Ela é uma regata? Ela é uma... Polo.
É uma camisa polo. Então a gente tá falando de uma camisa, que é uma camisa amarela, mas agora a gente começou a falar do modelo da camisa. O que eu quero dizer com isso? Que ele agora vai elaborar uma outra frase, uma outra ideia, mas que seja muito próxima a essa. Tá bom? Então agora a gente está criando aqui uma estrutura em cima do improviso. Volta a repetir o que você fez, e aí depois, quando eu falo assim, inventa uma outra coisa, você vai inventar a outra proposta bem próxima dessa que você fez. Tá bom? Vamos lá. Beleza, agora pensa que você vai inventar outra coisa. Repete o que você fez. Repete o que você fez. Você fez. Não, você fez. Não foi? Volta para a primeira ideia e a gente vai terminar. Aê, salva de palmas, gente. Dá uma salva de palmas aí. Muito bem. Vocês viram aqui que a gente fez uma estrutura musical que teve um desenvolvimento, que teve uma frase, que depois nós voltamos. Gente, foi uma música, foi pronta. Por que isso aqui deu tão certo? Ficou bonito, não ficou? Não teve como errar isso daqui. Teve como errar? Não tinha como errar. Por quê? Porque eu usei as técnicas certas ligado à necessidade do aluno. E aí, posso agendar então sua aula para a semana que vem? Com certeza. Olha, eu tenho horário na semana que vem ainda disponível, às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Tudo bem para você? Já é. Então tá bom, agora eu vou te passar os valores, vou te passar o meu Pix e vou te passar também o agendamento das aulas. Tá? Tô matriculado. Tá matriculado, gente, tá matriculado. Por quê? Porque ele veio aqui e muito obrigada pela sua participação, tá? Ele veio aqui com uma necessidade de querer tocar e ele saiu daqui super estimulado porque ele realmente tocou. Vocês viram? Tocou. Técnica correta, atividade correta, alinhado à necessidade dele. Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Foi um prazer. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até esse momento. Tchau!